lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. Nós, deputadas do PT, estamos juntas na luta pelo direito das mulheres na política. Aqui na Assembleia, criamos e presidimos a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Não aceitamos a violência contra nós. Precisamos cada vez mais de mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. No parlamento, nossa missão é estar do seu lado. O PT é a sua voz na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Os deputados do PT ajudam a cuidar das pessoas para o Ceará avançar. Nossa bancada junta a força e a vontade de cada cearense. Por causa de você, o PT faz bem para o Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. Estou no PT há mais de 30 anos e como prefeita de Fortaleza, reeleita no primeiro turno, promovemos ações para melhorar a vida de todo o nosso povo. Sigo e seguirei firme na nossa missão de cuidar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar e lutar no Senado pelo povo cearense. Juntas, podemos garantir a representatividade e os direitos das mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. O povo brasileiro retoma em suas mãos seu destino. Em menos de 10 meses, recuperamos importantes conquistas do passado. Realizamos grandes conquistas no presente. Garantimos mais justiça social. E com trabalho, diálogo, união e fé no futuro, conquistaremos muito mais. PT, nas mãos do povo, o Brasil é mais feliz. O presidente Lula me convocou para a importante missão de cuidar da educação do Brasil, com escolas mais atrativas, tempo integral, conectividade e alfabetização na idade certa. Retomamos obras paralisadas em todos os estados, estamos fortalecendo nossas universidades e renegociando as dívidas dos estudantes do FIES. O que eu quero é que cada criança e cada jovem desse país tenha direito às oportunidades que nós já trouxemos para o nosso Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Em 2023, assumi uma das mais importantes tarefas da minha vida pública: liderar o governo do Lula e, com ele, reconstruirmos o Brasil. O Brasil voltou, a democracia voltou, os programas sociais voltaram, o salário mínimo, a renda, tudo está melhorando. E com o Lula, Camilo e Elmano, nós vamos fazer muito mais pelo Ceará e pelo Brasil. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. Com Lula, voltou o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e as políticas públicas necessárias para a população. Com Camilo governador, cuidamos das pessoas, seguimos melhorando na educação e superamos a pandemia com vacina e atendimento. Com Elmano, o mutirão de cirurgias tira milhares da fila e o Pacto Ceará Sem Fome avança. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT. Já estou ao lado do meu convidado dessa semana, mas antes de falar para vocês quem é o meu convidado de hoje, deixe nos comentários quem você gostaria de ver aqui no nosso TBT, quem ainda está faltando, qual militante você gostaria de conhecer a história aqui dentro do nosso programa. E já vou convidar aqui o meu convidado de hoje, que irá participar comigo para esse bate-papo super legal, o companheiro Renan Ridley. Seja muito bem-vindo, Renan, ao TBT do PT. Obrigado, querida. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. E vocês já sabem, o TBT é o momento da gente contar histórias, relembrar alguns momentos. E o Renan, que tem essa cara de jovem, é um jovem militante dentro do Partido dos Trabalhadores, mas que já tem muita história de luta. Então, Renan, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa militância do PT. Muito bem. Gente, primeiro agradecer, o convite de estar aqui no TBT do partido. Meu nome é Renan. Eu estou hoje dentro da estrutura do partido, na Secretaria Nacional LGBT, eu sou secretário nacional adjunto, e aqui em Fortaleza, cumpro a tarefa aí na nossa direção municipal de ser nosso secretário de organização. Perfeito, Renan. E então, quando começou realmente a sua história de militância? Foi no movimento estudantil? Qual a idade que você tinha? Quando surgiu essa dentro de você, eu quero militar?
Antes de você conhecer o Partido dos Trabalhadores, no caso. Na verdade, eu militava no movimento estudantil, secundarista. Eu fui presidente do Grêmio de 2 escolas públicas aqui do Estado, né? O Colégio Joaquim Albano e o Colégio Renato Braga. E nessas 2 escolas a gente, né, teve no Grêmio, enfim, dentro dos movimentos estudantis secundaristas, fiz parte da UBS. E num processo de luta contra a limitação da meia passagem, que era uma ação na gestão do Juracy Magalhães, houveram algumas manifestações e, como eu estava como presidente do Grêmio de uma das escolas, a UBS fez uma movimentação para mobilizar os estudantes e a UNE contra essa limitação da passagem de ônibus. A gente fez várias manifestações à época, uma delas, inclusive, lá para Luciano Carneiro, onde era o gabinete do prefeito, né, onde, inclusive, teve um acirramento muito grande, mas foi através desses movimentos que eu conheci o Partido dos Trabalhadores e que também iniciei a minha militância no movimento estudantil e a minha militância política, né? E aí você citou antes de iniciar o programa que em 2005 você faz a sua filiação de fato ao Partido dos Trabalhadores. E aí, Renan, o que fez você escolher o PT para se filiar? Sim. Então, dentro desse movimento de estudantes, alguns partidos apoiavam esse movimento, né? E o Partido dos Trabalhadores era um deles. E aí eu conheci o PT através desse processo e conheci alguns membros do partido, né, que já militavam organicamente através do partido político, do PT. E aí me convidaram para conhecer melhor o PT. Foi quando eu vim aqui na sede do partido. À época, eu acredito que o presidente era o Cartacho, Joaquim Cartacho. E aí eu conversei, inclusive, na recepção com o Cartacho. E disseram, não, olha, você pode se filiar, né, assina uma ficha e você vai compor o partido. E aí foi quando eu assinei, assim, sem muito... Né, já fazia parte do meu filho estudantil. Eu disse, não, eu vou assinar aqui, né, um partido que apoia, enfim, que está junto na luta. E depois de então eu comecei a conhecer melhor, enfim, participar de plenárias, atividades. E aí foi que hoje, né, até hoje a gente está nesse... Para mim é um instrumento de transformação, né, da classe trabalhadora, um instrumento de luta. Até hoje a gente constrói o PT aqui em Fortaleza. Eu falo muito isso, tô mostrando até uma foto aí, essa foto nas pesquisas, acho que foi em 2013, se eu não me engano, não sei se você recorda, mas Sim. Quando eu estava pesquisando foi em 2013. E sempre que vem algum convidado aqui no TBT, eu faço questão de lembrar isso, que a juventude de hoje em dia não é como a juventude de antigamente, né, desse movimento estudantil, não é mais tão engajada dentro do partido. Então, como eram esses encontros, Renan, de antigamente do PT? A gente fazia parte de um processo de disputa muito forte à época, de garantia de alguns direitos que hoje já são a realidade na vida dos estudantes, né? Mas à época não. Inclusive, essa questão da meia passagem, hoje se debate hoje o debate mais forte é da passagem gratuita para todos os estudantes, né? À época ainda era a não limitação da meia passagem, né? Coisa que acontece inclusive hoje em Fortaleza, né? Hoje não existe um passe livre de verdade, né? Existe ali uma passagem para você ir e voltar para a escola, né? Então há uma limitação, né, no que se vende como passe livre aqui em Fortaleza, que não é real. E à época o prefeito, que era o Juracy, ele queria limitar a meia passagem a ir e voltar para a escola. E não era o que os estudantes queriam, né? Os estudantes eles precisam mais do que ir e voltar para a escola para garantir, inclusive, a sua cidadania, né? Então, foi através desse movimento que eu conheci que o partido era um instrumento de fortalecer essa luta, né, e de garantir avanços para a nossa população, que era a população de estudantes, né? E continua sendo, né, Renan? Principalmente a gente que é petista tem muito isso de sempre... eu falei isso com a dona Terezinha, que eu tive a oportunidade de entrevistar ela aqui no TBT do PT, ela dizendo que o PT carrega muito isso, de os próprios filiados eles não se acomodam. Nós temos o presidente Lula e novamente presidente, o nosso governador é do PT, e mesmo assim a gente cobra, a gente tem esses movimentos que continuam cobrando, né? Não se contentar com o que está tendo e sempre esperar o melhor. Sim, e é importante, né? Porque assim, a gente tem que fazer uma diferença entre o partido, o governo, mesmo que a gente esteja no governo e esteja construindo políticas públicas lá, mas o papel do partido em tudo isso é garantir voz à sociedade para algumas pautas que muitas vezes não são consenso do governo.
que são necessários haverem mobilizações, articulações, e o partido deve ser um espaço para garantir isso, para garantir que as pessoas se organizem e garantir que cada vez mais a gente consiga avançar nessa garantia de direitos, né? E aí, Renan, você, voltando assim para a sua filiação, você se filiou ali em 2005, após um período de eleição, né, do PT aqui em Fortaleza, que você sempre foi muito atuante nas campanhas, principalmente a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Você sempre militou ali, buscou os votos, sempre foi, sim, bem atuante aqui dentro do município. Sim, eu, depois do movimento estudantil, quando eu conheci o partido, foi um período em que a gente teve a oportunidade de concorrer à Prefeitura de Fortaleza com a Luiziane, isso em 2004. E aí, nesse processo de mobilização, eu me lembro, eu era muito jovem, eu moro próximo ali a Pontes Vieira, e tinha um sinal que sempre haviam atividades de campanha, que era Rui Barbosa com Antônio Salles. E aí eu ia para o sinal da Rui Barbosa com Antônio Salles, ia andando de casa e pegava a bandeira, enfim, fazia... toda a militância, né, que aquele momento também era muito importante, de, né, colocar nossas cores na rua, de falar do nosso projeto. E aí foi que eu conheci mais pessoas do partido, né, inclusive algumas saíram e depois voltaram para o partido, como o Zé Maria Pontes era vereador, foi uma das pessoas que também no início da minha vinda para o PT me deu muitas orientações, né, e vários outros companheiros e companheiras que fazem parte desse processo de quando eu cheguei ao PT. O Afonso, que era da época da juventude, enfim, vários companheiros aí que ainda hoje militam, alguns que não militam mais, mas que fizeram parte desse início aí da minha caminhada no partido, né? De entender como era mais amplo do que o movimento estudantil você fazer parte de um partido político. Você é atualmente o secretário adjunto nacional LGBT do PT e essa secretaria foi criada em 2017. Então, eu gostaria, Renan, que você explicasse, principalmente para quem está conhecendo a sua história, como funciona essa secretaria, como foi para você receber esse convite, mas, de fato, desde a criação de 2017, se você já acompanhava esse processo. Sim, e antes de 2017, eu acompanho desde 2015, que não era secretaria, era um setorial dentro do partido, né? O partido ele tem setoriais e tem secretarias, né? As secretarias são instrumentos mais amplos do que os setoriais. E a secretaria, à época, o setorial LGBT, a gente construiu o setorial aqui no Ceará, em Fortaleza, e aí a gente teve uma luta, uma organização muito forte da nossa militância LGBT, no Congresso de 2017, eu acho que foi 2016, o PED, agora eu não me recordo, 2016 ou 2017, que teve um encontro nacional e a gente se mobilizou para que nesse encontro nacional o setorial se transformasse numa secretaria, porque para nós as questões para a população LGBT não são questões que não estejam ligadas intrinsecamente com as nossas vidas, né? Com aquilo que a gente com o ser, né? Então, a nossa defesa de transformar a nossa secretaria como uma secretaria de juventude e mulheres, você não escolhe ser mulher, você não escolhe ser jovem, é um Estado. Para nós, ser LGBT é um Estado que você está posto. Então, a gente fez essa defesa de maneira muito enfática no Congresso Nacional do PT e aqui deixar muito o nosso agradecimento e reafirmar o compromisso da presidenta Gleice, que foi quem também encampou essa luta para a gente poder se transformar numa secretaria, junto com a Janaína, comigo, Marcelo Nascimento, Bel, enfim, vários dirigentes nacionais da Secretaria LGBT que se mobilizaram e se organizaram para que a gente pudesse ter essa vitória, que para nós foi uma vitória importante para nos colocar numa situação de fato de visibilidade para o partido que a secretaria merece, né? E aí, Renan, você citou aí de datas, 2017. É importante lembrar que logo após nós vivemos um desgoverno, onde teve toda essa questão de homossexual, que tinha todo esse preconceito. Então, a gente regrediu muito. Então, como que a secretaria se posicionou durante esse desgoverno que a gente viveu? Foi um momento importante da gente, inclusive, se voltar às organizações sociais mais do que ao governo. Porque como a gente saiu do governo, quando a gente tinha um governo, a gente tinha uma política definida,
né, uma Secretaria Nacional LGBT, um tripé da cidadania, uma Secretaria Nacional LGBT, um Conselho Nacional LGBT atuante e um plano nacional a ser executado por essa secretaria e fiscalizado por esse conselho. Quando se instituiu um período de trevas nacionalmente, todas essas políticas elas foram sendo combatidas, né, como um processo realmente de perseguição à população LGBT. Né? E a campanha política deu muito esse mote, né? Tanto que você vê boa parte das fake news criadas envolviam a questão da sexualidade, né? Como um tabu que não deveria ser, né? Então, a gente teve que ter muita firmeza naquilo que a gente defende e muita solidariedade, né, para que a gente pudesse construir, junto com os movimentos sociais, um enfrentamento a esse desgoverno, né? Você já está aí há bastante tempo nessa luta e eu gostaria que você destacasse os avanços aqui no estado do Ceará para combater essa violência. Então, como você visualiza os avanços do estado, que tem sido uma referência? Nós temos, né, a Secretaria LGBT, que é a nossa secretária, a Michele, que também militou com você, é uma parceira sua aí há muito tempo. Então, eu gostaria que você falasse realmente dos avanços aqui para o estado do Ceará, porque quem lhe acompanha nas redes sociais sabe que você vem trazendo muito isso, que realmente esse público tem direito, principalmente direitos trabalhistas, você pontua muito isso nas suas redes sociais, de trazer essa informação, que são informações que, querendo ou não são passadas para esse público direto. Sim, para essa população. O governo do Ceará é um governo de vanguarda na luta por garantia de direitos, né? E o governador Elmano tem muita sensibilidade em relação a vários temas que para nós são muito caros para o partido, mas que o governador implementa em seu governo de maneira também muito firme, né? A defesa dos direitos humanos, enfim, a defesa da população LGBT, a garantia da paridade no governo, né? Então, o governador tem muita sensibilidade em relação a isso. E, para nós, ter essa sensibilidade garantiu que a gente tivesse alguns avanços que são muito importantes. A gente tem hoje, no Brasil, a primeira Secretaria de Estado para a população LGBT, que é a Michele, que é uma companheira, inclusive, que milita conosco na Secretaria Nacional. Hoje está à frente dessa secretaria. E várias políticas que a Secretaria consegue implementar pela força de articulação política que uma Secretaria tem. A gente tem um comitê de empregabilidade junto com a nossa Secretaria do Trabalho, uma parceria que o Vladson e a Michele e todos nós que estamos lá temos focado nessa questão da empregabilidade da população LGBT, seja através do emprego formal, seja através do empreendedorismo, a garantia de, com uma secretaria, a gente ter mais força na articulação com as secretarias fins, educação, saúde, e garantir, através dessas secretarias, o avanço de políticas reais para a população LGBT. O estado do Ceará ainda é um estado que o machismo, a LGBTfobia, principalmente a transfobia, são muito fortes, né? Você vê diariamente casos de violação de direitos humanos, né? O que fortalece a necessidade de cada vez mais a gente ter muita firmeza na defesa dessas políticas e na garantia dos avanços reais para que essa população, invisibilizada muitas vezes, tenha o mínimo de dignidade, né? E continuar na luta, né? Porque Isso. é uma luta constante. Contínua. Exatamente. E, Renan, nós aqui, todos os convidados que vêm, nós também fazemos questão de procurar uma foto que tem um significado muito grande. Nós temos fotos suas em uns eventos, eu creio que tem até a Michele em alguns municípios, Sim. que vocês fizeram esses encontros. Se eu não me engano, a foto que eu coloquei, Danilo, essa foto eu acho que é aqui em Fortaleza, mas também tem uma em Apuiarés. Essa daí é em Tapipoca. Pronto. Eu gostaria que você falasse desses encontros, porque pelas máscaras foi na época da Sim. pandemia, então o que vocês... A secretaria é uma secretaria nacional que tem uma articulação e uma secretaria estadual, né? E a gente criou, à época, que foi um dos avanços de ser uma secretaria, um projeto chamado Nossas Cores, que é um projeto de financiamento das candidaturas de companheiros e companheiras LGBTs. Né? E aí a gente fez uma rodada com alguns municípios que tinham candidatos ou candidatas ou potenciais candidatos LGBTs para que a gente pudesse fortalecer essas candidaturas. E aí eu e a Michele
rodamos aí um pouco o Estado para fortalecer essas candidaturas, inclusive em Apuiaré, você citou, a gente conseguiu eleger um vereador LGBT, que é o Ralph, né? E, enfim, a gente conseguiu ampliar a nossa articulação para não ser só em Fortaleza, né? Uma secretaria estadual, e a gente sabe como no interior há necessidade da gente também fortalecer essas ações, essas políticas, e os companheiros LGBTs que estão lá. A gente fez essa rodada aí pelos interiores aí para poder garantir não só o fortalecimento das candidaturas, mas também que nas nossas campanhas de prefeitos ou prefeitas a gente tivesse um plano de governo que tivesse sensibilidade e políticas reais de fato para a nossa população. E é uma carência, né, Renan, ter essa população. Tipo, é muito difícil um vereador gay, é muito difícil uma vereadora lésbica. A gente sente essa carência. Então, realmente, esse trabalho, principalmente nessa época tão difícil, foi crucial. O Ralph, como você citou, sempre participa aqui do Conecta PT, Sim. traz as ações que ele traz para essa população dentro do município dele, que ele também é muito atuante. Então, realmente, um processo aí bem interessante. E já perguntar se vocês têm planejamento de seguir com isso nessas eleições agora de 2024. Sim, sem dúvida. O nosso planejamento é de que a gente consiga ampliar a nossa bancada nacional, minimamente ampliar a bancada nacional de companheiros e companheiras LGBTs nas câmaras municipais, né? Fortalecer as candidaturas que estão nas capitais e nos grandes centros. Hoje a gente tem... ainda desses que nós elegemos, ainda são em cidades de médio e pequeno porte, né? Então a gente vai lutar aí para que garanta também companheiros e companheiras LGBTs em grandes centros, né? Quiser, a gente tem aqui em Fortaleza um companheiro ou companheira LGBT vereador, que a gente tem em São Paulo, que a gente tenha, enfim, em São Paulo já tem, não do PT, mas de outros partidos, no Rio de Janeiro, enfim, em todas as capitais, que a gente possa fortalecer, porque a gente sabe como é importante a gente inclusive dar visibilidade, né, a esses corpos que muitas vezes são invisíveis para a maioria dessas casas legislativas, né? E a gente também não quer apenas companheiros e companheiras, que a gente sabe que todos os companheiros do PT têm realmente muita sensibilidade, muita parceria nessas políticas, mas a gente quer, de fato, que as câmaras sejam ocupadas, as câmaras, as assembleias, a Câmara Federal, o Senado, por pessoas LGBTs, que a gente sabe na pele, né, o que a gente sofre, o que a gente passa na sociedade para conseguir garantir minimamente os espaços que cada um e cada uma merece, né? E com certeza vai abrir portas também para outras pessoas, porque às vezes também é só pelo receio. Ah, não tem ninguém, talvez eu não tenha essa oportunidade. Então, Sim. realmente, esse receio prende muito, né? Nesse caso. Então, nós temos mais uma foto sua com o presidente Lula. Temos várias fotos com o presidente Lula, mas tem uma foto sua com o Lula. Eu gostaria que você falasse, porque quem é filiado ao PT tem isso, eu tenho um sonho de tirar uma Sim. foto com o Lula. Então, procurando nas suas redes sociais, você tem várias fotos com o Lula. Então, quando foi... tá aí aquela primeira foto que você está com o grupo. Essa primeira foto aí, a gente estava de secretaria, de setorial para secretaria, era o encontro do PT, e a gente, inclusive, teve a oportunidade de conversar com o presidente Lula, que, inclusive, também tem muita sensibilidade em relação a isso, né? O presidente foi o primeiro presidente a chamar a primeira conferência nacional para a população LGBT. Além de chamar a primeira conferência nacional, foi o presidente que instituiu a primeira coordenação nacional da política LGBT, a Secretaria Nacional. Enfim, o primeiro plano nacional de políticas para a população LGBT. Então, o presidente Lula foi um marco no avanço dessas conquistas para a nossa população, e dentro do partido sempre foi um parceiro para que a gente pudesse fortalecer as ações da nossa secretaria. Você recorda o ano que foi essa foto? Foi aqui no Ceará? Se eu não me engano, aí em Salvador, foi onde foi o encontro do PT, em 2016, 2017. E a outra foto que você tem com o presidente Lula é mais recente, que pela máscara... Isso, essa foi num período, né, ainda da abertura da pandemia, né, mas todo mundo usando máscara, enfim, mantendo aí as precauções. E o Lula teve aqui no Ceará, esse aqui foi em Fortaleza. Sim. Se eu não me engano, foi no Praia Centro. Após também a prisão dele. Isso, né? Pós-prisão ele veio visitar o Ceará.
com a presença do nosso líder, o deputado Guimarães, enfim, de várias lideranças nacionais e lideranças locais. O Lula teve aqui acredito que aí tenha sido para a pré-campanha do nosso governador. Então, foi um período aí também de muita luta, né? E sempre uma alegria. Nós falamos da prisão do Lula, temos que falar sobre esse momento dentro do Partido dos Trabalhadores, tanto o impeachment da presidenta Dilma, e você, como militante, participou de vigílias, que também tem nas suas redes sociais, do Lula Livre, Sim. em diversos momentos, com a juventude do PT. Essa foto aí foi na campanha. Isso aí foi na ação pelo Lula Livre, que a gente fez, inclusive, em algumas praças. Enfim, aqui em Fortaleza teve uma ocupação ali da Praça da Justiça Federal, que fica ali no centro da cidade. E várias ações que foram realizadas aí para denunciar, né, a perseguição política que o presidente Lula sofreu. Inclusive, depois se provou que não era nada mais, nada menos do que uma perseguição política e eleitoral para tirar o presidente da corrida, né? Tanto que, quando a justiça realmente praticou a justiça e ele foi candidato, nós vencemos as eleições, né? E vencemos a eleição. Estamos novamente com o presidente Lula. Como eu falei, temos um governador, mais uma vez petista, o governador Elmano. E estamos vivendo um momento de esperança e entrando no ano político, que é o ano de 2024. Baseado aqui de toda a nossa conversa, de ter essas políticas públicas voltadas para essa população, que é um cuidado, principalmente do Partido dos Trabalhadores, né? Nós vamos fazer aí 44 anos de partido, então realmente todo esse cuidado, toda essa luta. E estamos aí no momento de pré-campanha, já no ano eleitoral, no momento de pré-campanha, com todos essa, digamos que uma facilidade, né, Renan, de ter novamente o presidente Lula, de ter o governador do nosso partido. Como você visualiza esse cenário, principalmente dentro do município de Fortaleza? Eu tenho muito orgulho nesses 44 anos do PT de estar no partido há 19 anos, né? Então, assim, eu entrei muito jovem, ainda me considero jovem, né? Um jovem há um pouco mais tempo, mas ainda me considero jovem. Mas para nós, o que é fundamental, né? Nós que moramos em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito descuidada, né? Uma cidade em que, infelizmente, uma pequena parte da população que está na beira-mar, na aldeota, tem alguma política pública, mas a população mesmo, assim, que está nos grandes bolsões da cidade, que está nas grandes periferias, né, que não estão no centro da cidade, essa população carece de muitas políticas, de muitas ações efetivas, né, para a garantia da sua dignidade. E acredito que esse olhar do PT, essa capacidade de diálogo que o partido tem, a força que o partido tem nacionalmente com o nosso governador, tendo alguém à frente da prefeitura que tivesse essa parceria, que tivesse essa compreensão de que a gente tem que focar, como o presidente Lula e como o governador Elmano tem focado, naquelas pessoas que mais precisam, a gente garantir que a gente consiga ter alguns avanços aqui na capital, né? Você anda nas periferias, você vê a cidade descuidada, assim, sem os postos de saúde sem medicamento, né? As escolas precarizadas. Então, eu acho que é ter esse olhar mais humanizado que o PT pode dar e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. E também, Renan, alguns nomes surgem aí como pré-candidato a vereador. O seu nome é um nome que está aí lançado como pré-candidato a vereador aqui da Prefeitura de Fortaleza. E eu gostaria que você falasse realmente desse momento, como é para você ser filiada ao PT e ter o seu nome para representar o partido aí na Câmara Municipal. Eu sempre fui militante, como eu digo. Eu estou como dirigente partidário, enfim, cumprindo algumas tarefas também no âmbito do governo, mas, na verdade, eu sou um militante, né? Então, eu estou à disposição do partido para cumprir aquilo que for melhor para a sociedade, aquilo que for melhor para o partido, e sendo melhor para o partido, aquilo que for melhor para a população, né? Então, sempre tive envolvido demais em todas as campanhas. É a primeira vez, se for candidato, né? A gente está num período aí de debate, enfim, de construção de uma chapa forte aqui em Fortaleza, para que a gente possa ampliar a nossa bancada de vereadores, para que a gente possa garantir mais representatividade a essa bancada, né? Que a gente possa ter uma bancada cada vez mais combativa,
né? Hoje a gente tem uma bancada combativa com 2 vereadores, a vereadora Adriana, a professora Adriana e o vereador Dr. Vicente, mas a gente sabe que pela capilaridade do partido, pela força que o partido tem, né, até pela representatividade de vários setores, vários segmentos, várias populações, a gente precisa ampliar essa bancada, garantir que a gente tenha cada vez mais diversidade dentro dela, e é por isso que o nosso nome foi lembrado, enfim, está posto para ajudar o partido nesse processo, e é um período ainda de muita avaliação, mas se isso acontecer, vai ser a primeira vez que eu não vou estar como militante, vou estar como candidato, é diferente, não é a mesma coisa, mas a gente vai estar à disposição para cumprir, como sempre fizemos, aquilo que for melhor para o partido, aquilo, obviamente, sendo melhor para o partido, seja melhor para o conjunto da sociedade, porque o partido é um reflexo disso, né? Então, realmente, vamos lutar para ter essas representatividades, não só aqui em Fortaleza, destacar isso, e também gostaria que você deixasse a sua mensagem. Estamos quase encerrando o nosso TBT. Agradecer novamente a disponibilidade, Renan, de você contar um pouco da sua história. Digo um pouco porque 30 minutos é muito pouco para você contar toda a sua militância dentro do partido, mas realmente o quanto é importante ouvir você falar sobre os nossos direitos, os direitos da população, e também gostaria que você reforçasse e deixasse um convite para a população LGBT se filiar ao partido, se engajar nas campanhas de 2024, que realmente a sua mensagem fosse voltada para essa população, a, quem sabe, tentar aí uma oportunidade nos seus municípios, enfim. Sim, a gente está aqui, primeiro, agradecer o convite novamente, dizer da alegria de falar de estar construindo esse partido, né? Como eu disse, eu entrei muito jovem, então a minha vida, de certa forma, se confunde com essa minha militância no partido, né? Então, assim, eu me dediquei muito ao PT e me dedico até hoje, e sou muito grato a tudo também que o partido investiu em mim, em formação, em caráter, né? em ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que tem uma visão mais ampla da sociedade. Então, eu tenho muitas dívidas com o partido, mas tenho tentado pagá-las com muita ação, movimento, enfim, com muita militância, e dizer que pretendo continuar essa militância e essa luta com todas e todos os companheiros. E fazer um convite aqui, obviamente, a toda a população LGBT que quiser se filiar ao partido, se filie. O PT tem uma secretaria, o PT tem espaços de diálogo para que a gente possa, mesmo na divergência, construir cada vez mais e avançar cada vez mais na garantia de direitos, no debate que é saudável, né? E dizer que o PT ele é um instrumento de luta, e é um instrumento de luta para a população LGBT também, que a gente possa ocupar os partidos, que a gente possa ocupar os espaços de direção do partido, que a gente tenha presidentes, presidentas, né, que sejam LGBTs, que a gente possa também garantir nos municípios candidaturas de companheiras travestis, transexuais, de companheiros gays, de companheiras lésbicas, para que a gente possa fortalecer cada vez um parlamento e a luta social dessa população. Com esse super convite, estamos encerrando mais um TBT do PT. Gostaria de agradecer a sua audiência e lembrar mais uma vez de não esquecer de deixar nos comentários quem você gostaria de ver aqui no nosso TBT do PT. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira com mais um companheiro ou companheira no TBT do PT.